eu sou André Bastos, eu sou o diretor da Apps Educação Executiva e a gente está trazendo aí alguns parceiros de estrada, de jornada, para discutirmos um pouco sobre os desafios e os resultados da aplicação de Lean Manufacturing. Hoje a gente tem o prazer aí de trazer o Dietmar. Dietmar tem aí alguns longos anos de estrada também nesse assunto, né? Não chegou aí agora. E ele vai falar um pouquinho das experiências dele. Dietmar, contigo. Boa tarde, senhor André, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É uma honra aí poder participar desse vídeo com vocês aqui, falar um pouquinho sobre a experiência do Lean, agora focado um pouco mais especificamente dentro da indústria do vestuário, da indústria têxtil de confecção. Como o André falou, meu nome é Dietmar von Gilza. Eu sou sócio consultor da ProInd de Blumenau, ProInd Consultoria, uma empresa que já atua agora há 28 anos dentro da área de melhoria de processos. Nosso foco é a melhoria de processos empresariais. O Lean, ou a manufatura enxuta, ele é uma dessas ferramentas, ele é uma dessas metodologias de melhoria de processos, como outras tantas, tempos e métodos, coleta total. O Lean, ele é realmente uma dessas ferramentas que vem ajudando bastante as indústrias de confecção também na melhoria dos seus processos, principalmente buscando a melhoria da qualidade, do custo e da entrega. Legal. A gente tem observado aí no mundo inteiro, né, uma grande adesão pela metodologia, né? Cada tipo de empresa precisa ter as suas particularidades, precisa respeitar as suas particularidades. E não é à toa que a gente está trazendo aqui alguns profissionais, né? O Dietmar vai falar especificamente da indústria têxtil, porque é um profissional que tem bastante conhecimento na indústria têxtil e vai compartilhar conosco, comigo, com vocês, sobre essas particularidades específicas da indústria têxtil, né? Porque não adianta a gente falar de Lean como um todo, porque a gente sabe que negócios são diferentes, tipo de indústrias diferentes, né? Enfim, dessa forma é importante observar aí as particularidades da indústria têxtil. E aí eu já deixo essa brecha para ti. Certo. Qual é a particularidade da indústria têxtil? André, bastante já se falou, se viu, se leu, se estudou sobre o Lean, né? O Lean é uma ferramenta lá de meados do século passado, desenvolvida lá no Japão, lá, principalmente na indústria metal-mecânica, né? Aqui representada pela Toyota. E muita coisa que foi feito lá já foi apropriado por outras empresas no Brasil e no mundo, enfim. E o têxtil, ele tem algumas particularidades que precisam ser respeitadas. Quando se fala em moda, se fala em cronograma, em datas. Semana que vem, nós temos aí, por exemplo, o Dia dos Namorados. Nós precisamos cumprir cronogramas, datas, prazos. A indústria têxtil, ela precisa se antecipar. Ela não pode esperar uma demanda para ir produzir, que é o conceito lá da metal mecânico, da Toyota e tal. Então, eu realmente, no têxtil, faço uma coleção e para fazer uma coleção eu começo um ano e meio antes. Eu preciso comprar essa matéria-prima, eu preciso desenvolver, fazer o mostruário, peça foto, eu preciso fazer o catálogo para depois ir para a rua com esse catálogo, com essa mala, vender e aí começar a fazer as entregas. E aí eu tenho que tomar um cuidado muito grande com todo esse cronograma, com todas essas etapas de processamento. Então, quais são as diferenças principais, né? Essa questão, a indústria têxtil, ela não pode trabalhar só sob demanda, ela trabalha no início sob realmente uma previsão, ela cria um cenário, ela faz uma pesquisa, ela cria um cenário e faz uma aposta inicial, baixa, mas faz uma aposta. Aí espera a reação desse mercado, dessa aposta, para depois replicar, eventualmente, aquilo que realmente é sob demanda. Mas dentro da confecção tem algumas características na confecção e também na própria área têxtil, né? A gente fala assim, quando fala vestuário, tem a área têxtil, que é fazer fio, fazer a malha, tingir a malha, estampar. Sim. E a parte de manufatura, que é o corte, a decoração, bordado. Duas realidades diferentes. Poucas empresas são totalmente horizontalizadas. Hoje, muitas delas são focadas em alguma dessas etapas do processo, seja têxtil, seja manufatura. Então, essa questão é uma diferença já, essa é uma particularidade, que eles têm que se antecipar. Outra questão, se tu me permite, é a questão dos estoques, né? A gente fala muito, ouve muito no Lean, né, em estoque baixo. No têxtil, de novo, se comporta um pouco diferente, né? A gente precisa entender que, às vezes, esse estoque, além disso, teríamos que dividir o estoque em 3 etapas: matéria-prima,
material em processo e produto acabado. A matéria-prima no têxtil, ela muitas vezes é importada. Apesar dessa pandemia que ocorreu no mundo inteiro, o algodão tem continuado subindo. Ou seja, as empresas precisam ter um estoque estratégico realmente de matéria-prima. O produto acabado, por sua vez, também sofre aquele impacto que eu falei antes, que é aquela história de sair na frente com a coleção para tu ter realmente o que vender lá no início da entrega. Agora, o segredo, né, e o Lean se aplica muito no têxtil, é entre os processos, ou seja, o material em processo, o que está entre a expedição e o depósito de matéria-prima. Aquele material em processo pode e deve ser enxugado e pode se apropriar desses conceitos do Lean para fazer um atravessamento rápido, porque a entrega, ela é sim o grande diferencial hoje em dia, né? Além da qualidade e do preço, a entrega, reduzir o prazo de entrega é uma grande vantagem competitiva para os têxteis. O Lean, o Dietmar, tu sabes que essa é um dos resultados assim, que a gente acompanhou, a gente acabou fazendo aí uma pesquisa aí, com um número muito grande de empresas que têm adotado o Lean, né? E a gente observou uma relação muito forte. Quando o cara faz um mapeamento de fluxo de valor, por exemplo, né, que é uma das ferramentas do Lean, ele faz um mapeamento de fluxo de valor, ele observa ali muitas oportunidades de reduzir esse tempo de entrega. Então, todas as empresas que adotaram um simples mapeamento de fluxo de valor já observaram uma redução no prazo de entrega. É claro que os kaizens vêm a partir disso, etc., né? Os kaizens resultantes do mapeamento. Mas a gente observa muito isso, né? As empresas que adotaram o Lean, partindo de um mapeamento, só ali já observaram esse tempo de redução de entrega. Perfeito. Onde que são os pontos de parada, né? Sim. Onde é que o material está parando? E aí eu quero voltar só um ponto, que é essa história do estoque. Quando se fala em estoque também, em processo, tem a ver com o tamanho dos lotes. Claro, a indústria têxtil, o vestuário, tem segmentos que trabalham mais para o varejo em geral, para multimarcas. Tem outros que trabalham para magazines, grandes magazines. Quando se trabalha com grandes magazines, é comum que venha um pedido alto, um volume de peças muito alto, 1.000 peças, 2.000 peças. Agora, esses lotes grandes, eles também demoram mais tempo para atravessar, porque um lote pequeno atravessa mais rápido, um lote grande demora mais tempo. E aí o mapeamento mostra isso. E o que nós temos trabalhado muitas vezes é o seguinte: o pedido pode ser um lote grande, não tem problema, mas eu posso ter um lote de transferências pequenos. Sim. Porque quanto mais tu fatiar isso, mais tu vai identificando as oportunidades, os problemas, porque quando se faz um erro na costura, uma coisa é tu ter 1.000 peças costuradas errada, outra é tu ter 100 peças costuradas ou 50, a despesa é menor, a perda é menor. Gente, mas assim, ó, o nosso objetivo aqui é levar para o empresário, levar para o profissional, né, coisas assim bem práticas, né, por isso que a gente trouxe você, que a gente conhece um pouco do teu perfil de trabalho. Assim, Dietmar, o camarada que ok, eu acho tudo isso que você falou é legal, agora assim, como é que eu faço para implantar isso na minha empresa? Como é que eu faço para implantar o Lean na minha empresa? Então, André, boa pergunta. Como implantar, né? Essa é uma questão que passa na mente de todos os empresários que decidem realmente iniciar essa jornada Lean. E o termo é bem isso, jornada Lean, porque a implantação, ela pode, em alguns casos, algumas empresas, elas apenas implantam algumas ferramentas do Lean. Outras usam o Lean realmente como um sistema de gestão. Da mesma forma que vocês têm, ou se tem a questão da ISO, ou a qualidade total, como sistema de gestão, o Lean também é um sistema de gestão. Então você vai lá, TPS, né? Toyota Production System, ou seja, ele é um sistema de produção. Quando a empresa vai decidir, não, eu vou implantar, eu quero me apropriar dessas vantagens que o Lean vai me trazer de qualidade, custo e entrega, tem que ser uma decisão estratégica, teria que ser uma decisão que vai partir lá, uma decisão do planejamento estratégico, uma ação estratégica que a empresa vai definir. Então, a implementação, a decisão, melhor dizendo, é de cima para baixo, é top-down mesmo, a decisão é da alta administração. Agora, a implantação, dentro da nossa metodologia, é de baixo para cima. É envolver as pessoas, é preparar as pessoas, treinar as pessoas, motivar as pessoas. Todo mundo na empresa vai ter um papel na implantação do Lean. Mas, por exemplo, a primeira coisa é dizer o seguinte, vem de cima para baixo. Olha o planejamento estratégico. Depois, defina quais são as metas que se quer atingir.
é muito importante deixar claro para todo mundo na empresa o que se quer com o Lean. Nós queremos reduzir o nosso índice de segunda qualidade de tanto para tanto em quanto tempo. Queremos melhorar nosso percentual de pontualidade de entrega de tantos por cento para tantos por cento em quanto tempo. Queremos melhorar o nosso custo minuto. Qual é o custo minuto? Então, tudo isso que eu falei agora, vocês entendem que nós temos que criar alguns indicadores, algumas métricas que vão dizer, vamos colocar onde nós estamos hoje, que é aquele mapeamento de fluxo atual, e vai nos projetar daqui a um ano queremos estar como. Isso tem que ser disseminado dentro da empresa, as pessoas têm que saber disso. Ou seja, não adianta isso ficar numa gaveta ou no pensamento do dono, isso tem que cair, sabe, numa reunião com os supervisores, porque assim, ó, André, eu tenho visto algumas pesquisas, em média 60%, 70% das iniciativas iniciais têm problemas para conseguir, empresas têm grande dificuldade para implantar o Lean. E um dos problemas é porque as pessoas não entenderam o que se quer com aquilo. Ou seja, a alta direção quer. As pessoas da base da pirâmide também geralmente querem, porque elas vão ser envolvidas, vai melhorar o posto de trabalho delas. Por exemplo, ferramentas como o 5S melhoram o ambiente de trabalho. A grande questão do Lean, ela tem sido aquela média chefia. Porque ali, aquele povo, são essas pessoas que vão realmente fazer a transformação e que vão disseminar isso dentro da empresa. Sim. Então, tentando fazer uma... Queria até fazer uma colocação sobre isso. A gente tem aí um resultado que fizemos com 75 empresas em Santa Catarina, tudo de médio e grande porte, setor têxtil, metal mecânico, e o que você fala tem tudo a ver com o que a gente chegou nesse resultado. Maior dificuldade para a implementação desse processo é primeiro, a questão da motivação, do envolvimento dos colaboradores, acho que é uma grande dificuldade, e a segunda, a extensão desse relacionamento com fornecedores. Então, sim, o processo interno não tem muita dificuldade. Assim, né? A dificuldade de levantar a moral das pessoas para... E o Lean, né? E o Lean, quando se fala Lean, a gente já associa a fábrica, né? A chão de fábrica, a célula de costura ou ao tingimento, a tinturaria. Mas o Lean, ele não é exclusivo do chão de fábrica. Ele tem que ser envolvido toda a empresa, tem que envolver a área comercial, tem que envolver a área financeira, a área de recursos humanos é estratégica dentro do Lean. Todas as áreas de apoio, qualidade e manutenção precisam estar enganjadas nessa questão do Lean, ou saber o que está acontecendo, porque, de novo, né, às vezes você está cobrando da costureira ali, a segunda casa depois da vírgula, para costurar uma camisa polo tem que demorar 8 minutos, e às vezes lá numa área administrativa, o desenvolvimento de um produto, a parte de faturamento é tão burocrática, tão lenta, que não tem iniciativas Lean. Ou seja, o Lean ele tem que englobar a fábrica inteira. Então, como fazer? De novo na tua pergunta, como fazer? Envolva todo mundo, disseminar para todo mundo. Segunda coisa, escolha uma área piloto. Não tenta fazer o Lean na fábrica inteira ao mesmo tempo. Só se for uma fábrica muito pequena. Agora, se é uma fábrica já média e tal, olha, ou grande, faça por etapas. Faça uma vitrine para o resto da fábrica. Veja quais foram as dificuldades e aí vai passando pelas demais etapas do processo. Mas é muito importante não tentar abraçar tudo ao mesmo tempo. E aí, de novo, né? A informação, a comunicação que vai ser iniciado o Lean é de cima para baixo. A implantação depois tem que ser com o envolvimento das pessoas. Formar os times, treinar as pessoas, envolver as pessoas e dizer o seguinte, olha o que vocês vão ganhar com isso. Eles têm que se sentirem donos disso. Não pode chamar um consultor de fora e mandar ele fazer as coisas. Quando o consultor for embora, as coisas vão deixar de existir. Nós temos muito isso, né? Empresa tipo Serrote. Faz uma iniciativa, passou um tempo, perde. Faz de novo, perde de novo. Nós temos que ganhar perenidade nas melhorias. E essa é a grande dificuldade, né? De manter essa continuidade, isso é a grande dificuldade. Então, eu não posso esperar o final do mês para ver que a vaca foi para o brejo. Eu tenho que fazer isso todo dia. No caso da costura, em algumas empresas, a gente chega a fazer hora a hora, esse gerenciamento hora a hora, em painel, a gente chama de andon, mas pode ser a mão, não precisa não, pode ser um quadrinho de giz, não tem problema nenhum. Se tiver dinheiro e botar um andon eletrônico, tudo bem. Agora, se não, pode ser um quadro... Às vezes o menos é mais, né? Às vezes o menos é mais. Pode ser um quadro à mão, mas é aquela importância. A pessoa que está na máquina, ela tem que receber esse feedback de como é que está o resultado do trabalho. Sim. Muitas empresas, André, se tu me permite,
Às vezes a pessoa trabalha o mês inteiro e ninguém fala para ela se ela foi bem ou ela foi ruim. Ou seja, a pessoa não joga nem dominó, nem truco sem anotar o resultado. E tu trabalha o mês inteiro, não sabe se fosse bom, se fosse ruim. Aí fica difícil, né? Aí depois chega, depois de um tempo, chega e fala assim pro operador, pois é, tu sabe, a situação está difícil, tá, tu chegar a te desligar. Tá difícil? Eu não sabia que estava difícil. Não me falasse nada. Se tivesse me falado, tinha feito alguma coisa de repente para mudar. Então, a pessoa, o encarregado, esse líder de chão de fábrica, na nossa opinião, ele é estratégico para o sucesso da implantação do Lean. Dietmar, vamos falar de benefícios, de resultados práticos, né? A gente tem pouco tempo agora. Que resultados práticos, Dietmar, o empresário que tem a proposta, tem o desejo de implementar Lean na sua empresa, né? Especificamente no setor têxtil, tá? Têxtil e confecção. Claro, em redução de lead time, em redução de problemas de qualidade, enfim. Mas de resultados práticos que têm sido colhidos, né, recentemente nas empresas, tem muito a ver com o cumprimento do prazo de entrega. Assim, André, eu falei, quero só reforçar mais uma vez, né, o ramo têxtil do vestuário tem cronograma, tem data para cumprir. O prazo de entrega é fundamental. Não só o prazo, mas entregar mais rápido. Quem trabalha com magazine vai entender que eu falo, é o tal do fast fashion. Pô, apareceu uma tendência ali, semana que vem, tem magazine falando em 2 semanas, 3 semanas, na verdade, querem ter essa peça na vitrine deles, porque isso é velocidade. Flexibilidade. Certo? Então, quais são as ferramentas que trazem isso, né? O fluxo contínuo, as células de produção. Então, quais são os resultados que a gente tem conseguido trabalhar muito é qualidade e atravessamento, redução de lead time, redução de prazo de entrega e melhoria da qualidade, redução da segunda qualidade, redução do refugo. Fazendo um exemplo agora, dando um exemplo disso na manufatura, na confecção. Se você fizer um mapeamento só da manufatura, o gargalo é sempre a costura. A costura é realmente o lugar onde a peça sofre maior transformação, porque é juntar as partes mesmo. A costureira não pode perder tempo com nada. Tudo que você fizer para ajudar ela, em termos de manutenção de máquina, aí entra a TPM, né? Manutenção produtiva total de máquinas, é importantíssima. Setup externo. Setup rápido. Dá para fazer setup de células. A célula toda fazer o setup, tendo sempre uma célula reserva em preparação. Outra coisa é a preparação para a costura. A costureira não deveria perder tempo com problemas, peças mal cortadas, peças mal dobradas, mal preparadas para ela. Porque ali nós estamos falando de micromovimentos. Sim. Cada movimento que ela perde, ela perdeu mesmo. Que é um dos desperdícios citados lá pelo ONU, né? Isso. Eu não posso perder esses movimentos ou fazer movimentos desnecessários. Então, o que tem se trabalhado no Lean é fazer com que os gargalos sejam mais bem abastecidos, sem problemas, para que haja menos falta de friso, falta de viés, para que haja menos retrabalhos, desmanchar. Imagina uma costureira que tem lá o tempo de 5, 7 minutos para fazer uma peça, tem que pegar uma tesoura e recortar uma manga porque ela está mal talhada. Então, eu tenho que fazer um trabalho lá na talharia, tenho que fazer um trabalho lá no bordado, na estamparia, tenho que fazer um trabalho lá na malharia, para que tudo chegue bem para a costura. Legal. Então, esse é o grande ponto, né? Para a gente conseguir ganhar em termos de atravessamento, automaticamente você vai ganhar em produtividade, vai reduzir o custo minuto, vai reduzir o custo daquela operação e vai conseguir entregar melhor e com margens mais lucrativas. Essa é a ideia do Lean. Perfeito, perfeito. Dietmar, a gente tem aí alguns minutinhos mais para fechar o nosso bate-papo aqui. Alguma recomendação final, Dietmar, aí, prática aí para o nosso empresário, nosso profissional que está nos assistindo agora? Então, na hora de decidir fazer, realmente implantar acreditando, né? Se você não acreditar, se não transmitir essa confiança, o difícil é a gente começar, às vezes, a resgatar coisas. Assim, André, é muito comum tu chegar nas empresas e tu começa a falar de alguma coisa, vamos implantar essa organização, vamos implantar o 5S, e alguém da fábrica fala assim, isso já tinha aqui.
Nós já era assim. Dói, assim. Na verdade, dói. Já foi assim, nós já fazia isso uma vez. Aí tu fala assim, eu tenho que implantar os pontos críticos na ficha técnica. A ficha técnica tem que ter os pontos críticos para que a pessoa saiba lá. Ah, mas já tinha. Por que não bota mais? Por que pararam de fazer? Essa continuidade. A hora que nós decidirmos, nós temos que entender que o papel dos gestores, o papel do dono, do gerente, do coordenador, é de confirmar processo. A gente não confirma processo. O que é confirmar processo? Qual é o tempo de setup lá daquela máquina de estampar? Ah, é 15 minutos. Um gerente, um diretor, ele tem que reservar, se ele não tiver tempo para isso, aí nós não vamos conseguir fazer. Ele tem que separar 15, 20 minutos, 1 hora por mês dele e sair da sala dele, fechar o notebook e ir lá no Gemba, lá do lado da máquina. E o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Nada. Ele só vai olhar. O que vão fazer? Setup. Quanto tempo tem que ir? Qual é o padrão? Se ficar uma dúvida no ar, qual é o padrão do setup, já tem uma oportunidade. Ou seja, não está claro para as pessoas quanto tempo eles têm que fazer o setup. Mas então, se eles falarem que é 15 minutos, fica lá do lado, acompanha e vê se realmente está demorando 15 minutos. De repente eles vão fazer em 15, ou não, vão fazer em 20. Aí eu tenho que perguntar para o operador, mas por que levou 20, não é 15? Acontece que essa ferramenta, essa rasqueta aqui está com problema, esse quadro está com problema. Então isso são tudo oportunidades que têm que ser trabalhadas. O Lean é um processo de melhoria contínua. Não é porque você fez um treinamento, ou que você assistiu esse vídeo, ou você chamou um consultor, que isso está pronto, está concluído. Ele é um processo constante. Ele é um processo constante. Então, o papel de todo mundo na empresa vai ter que mudar. A hora que decidiu implantar, confirmar processo, cobrar. Eu tenho empresas, né, assim, que trabalhou em mais de 70 empresas aí nesses 28 anos, mas eu tenho empresas que eu vou com muita vontade, porque há mais de 20 anos foram implantados células de produção, indicadores de produção. Aí você chega lá, ainda tem os indicadores, ainda tem ali o controle, o gerenciamento da rotina. As pessoas são, claro, outras pessoas, mas a metodologia, o sistema se manteve. Eu não vou mais lá, eu não estou indo mais lá, faz muito tempo, mas quando eu vou, não vou citar a empresa aqui, mas é muito gostoso tu lembrar. E aí o cara fala, eu venho aqui toda semana, o diretor fala, porque eu preciso disso aqui. Então isso não se perde. Essa é o meu recado que eu queria dar, né? Todo mundo tem uma responsabilidade nessa questão do Lean. Quanto maior o seu cargo na empresa, maior também essa responsabilidade. Eu destaco essa questão do comprometimento da direção, acho que é fundamental, né? É importantíssimo, né? Não é um projeto que dá para relegar para as pessoas, mas ainda assim envolver totalmente as pessoas, porque também é um projeto que não funciona sem o envolvimento das pessoas. Né? Sim, André, assim, eu falo muito, né? Conforme é o teu cargo na empresa, tu tem que se dedicar mais tempo para a rotina ou mais tempo para a melhoria. Quanto mais para cima na pirâmide você tiver, mais você tem que dedicar em novos processos, novas máquinas, novos clientes, novos mercados, novos produtos, melhoria. Quanto mais operacional você vier na empresa, mais tem que fazer a rotina, cumprir o padrão, cumprir o procedimento, cumprir aquela cota de produção. Mas não é porque o cara está lá na máquina 8 horas por dia que ele não tem ideias. Então nós temos que, esse é um grande desperdício, né, do Lean, você não aproveitar as ideias das pessoas. Nós precisamos preparar os gestores para que eles reservem que fosse meia hora ou 1 hora por mês com esses operadores e mostrar, olha, mês passado a nossa meta era essa, fizemos tanto. Por que deu errado? Quais são as dificuldades? Quais são as oportunidades? Anote. Anote. Se o operador falar, André, e você que é o líder, anotar, o operador vai dizer, está prestando atenção em mim. Se tu não anotar, não está prestando atenção. Anota no teu caderno. E aí, no outro mês, olha, aquilo que vocês falaram lá, fizemos isso que não deu para fazer por causa disso. Explique por que não deu para fazer. E as pessoas vão começar vão sentir que o que elas falam tem eco. Essa geração que está vindo aí, né, que está nas fábricas hoje, eles nasceram depois de 2000, tá certo? Olha, depois do bug do milênio, nós estamos em 2020, essa turma quer participar, eles querem ser ouvidos. Então, nós precisamos ter essa competência dentro do gestor, que é envolver as pessoas
para que eles deem as ideias, porque eles podem trazer grande parte das soluções. E aí vem o CCQ, os grupos de melhoria, os grupos de Kaizen, para implementar essa participação deles. Legal. Pessoal, a gente vai manter aqui um canal aberto, vai aparecer aqui embaixo aqui os nossos contatos, contato do DITMA, contato da APS Educação Executiva. E aí, caso você tenha alguma contribuição, alguma pergunta, nos direciona, a gente acaba fazendo esse contato aí. Nosso grande objetivo é disseminar aí práticas do Lean, momentos assim de realmente aprendizado na prática, né? Não somente teorias, né? E aí por isso a gente traz aí pessoas tão especiais como o Obrigado, André. Pessoal, assim, ó, fico à disposição, conforme o André falou. Alguém quiser entrar em contato com a gente, né? Passe, vai estar ali os contatos nas nossas redes sociais, ou telefone, e-mail, enfim. E seria uma honra poder, né, apresentar isso pessoalmente com mais detalhes para quem tiver interesse. Legal, legal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.